Oi, gente, tudo bom com vocês? A gente vai começar o assunto de pirâmides hoje, mais uma aula de geometria espacial. Então vamos lá. Então, o que são pirâmides, além daquelas pirâmides do Egito que a gente está acostumado? Pirâmides são quaisquer poliedros, que a gente já viu na última aula, que possuem todos os vértices em um plano, chamado plano da base, exceto um, que é o vértice da pirâmide. Então, a gente tem esse poliedro aqui, a gente tem uma base, então os três pontos dele aqui estão no mesmo plano, que é o plano da base, e tem um vértice que está lá em cima, que é vértice. Aqui é a mesma coisa, a gente tem uma pirâmide de base pentagonal, ela tem os 5 vértices aqui no mesmo plano da base e tem um vértice oposto lá em cima. Aqui é a mesma coisa, uma pirâmide de base retangular e outra pirâmide de base triangular. Beleza? A única diferença dessa pirâmide para essa é que aqui os triângulos da lateral dessa pirâmide, eles são iguais ao da base. Então a gente chama essa figura aqui chama tetraedro. Ela tem um nome especial, mas ela se encaixa aqui em pirâmides, na classe geral de pirâmides. A gente vai ter uma aula só sobre tetraedros depois, então não se preocupem com isso agora. Bom, então, se a gente tiver aqui as diferentes bases, né, os diferentes polígonos das bases, e a gente pegar as arestas desse polígono aqui e unir num vértice lá em cima, a gente tem uma pirâmide triangular. E se a gente pegar essa base, copiar ela paralela aqui em cima e ligar os vértices, a gente tem um prisma. Então, nas pirâmides aqui, a lateral é sempre um triângulo, tá vendo? Não importa a figura que for a base, eu vou ter sempre triângulos formando as faces laterais dessa pirâmide. E no prisma que a gente viu a aula passada, eu tenho duas bases, né? Em vez de uma base só, duas bases paralelas e as laterais aqui são retângulos. Então, nos prismas a gente tem retângulos nas laterais e nas pirâmides a gente tem triângulos, beleza? Bom, então vamos para os elementos de uma pirâmide. O que a gente já sabe? A B aqui, a aresta da base. A mesma coisa que BC, CD e DA. Tranquilo. VA aqui, que é o vértice até A. Essa aqui é a minha aresta lateral. Assim como VD, VB e VC. Até aí, beleza. Se eu pegar esse pontinho aqui e trouxer perpendicular à minha base, eu tenho a altura dessa pirâmide. Assim como qualquer outra figura. Traço do vértice perpendicular à base, vou ter aqui a altura da minha pirâmide. Só que agora, o que acontece se eu ligar, por exemplo, o meu V com o ponto médio dessa aresta aqui da base? Eu vou pegar um ponto aqui e vou traçar uma perpendicular a essa aresta da base aqui, tá vendo? Eu trouxe só esse segmento perpendicular. Esse segmento perpendicular aqui, ele vai ser a altura desse triângulo aqui da lateral, né? Se eu pegar só esse triângulo aqui, esse segmento VM, ele é a altura do meu triângulo, né? Da minha face lateral. A gente tem um nome para ele especial, que é a apótema. Então, a apótema da minha pirâmide é a altura aqui da minha face lateral. Beleza? É a altura do meu triângulo aqui que forma uma das faces laterais. Eu podia pegar um ponto aqui, traçar uma perpendicular do V até um ponto daqui, e eu ia ter outra apótema. Eu posso fazer a mesma coisa para o lado da face aqui lateral. Também vou ter outra apótema e eu vou ter um lá atrás, né? Que vai ser perpendicular a essa aresta DC aqui. Então, eu tenho 4 apótemas, um para cada lado dessa pirâmide aqui.
Se ela tivesse a base um pentágono, eu ia ter 5 triângulos, né, formando a lateral, ó, aqui tem um quadrado, então eu tenho um triângulo em cada aresta do quadrado. Se fosse um pentágono, vamos voltar lá. Aqui, por exemplo, eu tenho 5 triângulos, né, um para cada aresta, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu teria 5 apótemas, porque eu posso vir do vértice, traçar um segmento aqui perpendicular a essa aresta, depois um perpendicular a essa, depois um perpendicular a essa de trás, depois da outra e depois da outra. Então eu tenho 5 apótemas de pirâmide. Aqui eu teria 3, né? Um para cada face e assim por diante. E o OM aqui, ó, agora eu liguei esse meu centro aqui da base e aquele pontinho lá do apótema da pirâmide. Se eu ligar aqui, eu vou ter o apótema da base, que na verdade é a altura aqui, né? É o comprimento aqui total dividido por 2, né? É a metade aqui de um lado da minha base, certo? Porque eu vou pegar aqui o centro da base e ligar até a lateral aqui. Então eu tenho o apótema da base também. Eu posso ter um apótema para cá também, ligando de O até um ponto aqui em AB, outro O ligando até um ponto de AD e a mesma coisa para lá. Beleza? E agora pirâmides regulares. Numa pirâmide, para ela ser regular, ela tem que ser, a base tem que ser um polígono regular. A gente viu que é polígono regular. Polígono regular tem que ter todos os lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes. A gente viu isso na aula passada em prismas também. Então, a base dessa pirâmide tem que ser um polígono com todos os lados congruentes e todos os ângulos congruentes. E a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base ao centro da base. O que isso quer dizer? Primeiro, projeção ortogonal é assim, ó. Vamos supor que a gente tem essa reta AB aqui e esse plano aqui embaixo. Se eu olhar aqui por cima, eu vou virar esse segmento e olhar por cima dele aqui. Ele vai projetar lá embaixo na minha mesa uma sombra, não é? Essa sombra a gente chama de projeção ortogonal. Então é a mesma coisa que eu vim aqui, traçar um segmento perpendicular ao plano, projetei o A1 aqui. Venho aqui no B, traço um segmento perpendicular ao plano aqui também, achei o B1. E esse A1, B1 aqui é a projeção ortogonal da minha reta. Nada mais é que eu praticamente olhar para cima e ver o que projeta no plano ali. Certo? É a minha sombra ali que eu vou traçar perpendicular ao plano. A mesma coisa, por exemplo, nesse bloquinho, ó. Se eu olhar por essa seta aqui, o que vai projetar lá na parede? Vai projetar essa figura amarela aqui, né? Agora, se eu olhar por aqui, ixi, agora eu vou ter um retângulo em azul aqui. E se eu olhar por cima? Ah, eu vou ter uma figura quase um quadrado verde. Então, vocês conseguem ver que dependendo do jeito que eu projeto, eu tenho projeções ortogonais diferentes. Mas então, vamos voltar lá. Então, a pirâmide regular, a base é um polígono regular, e a projeção ortogonal do vértice, então se eu pegar o vértice sobre o plano da base, então eu olhar lá para o vértice, lá de cima, perpendicular, e descer uma perpendicular ao plano da base, esse pontinho, essa sombra do meu vértice estiver bem no centro da minha base, a pirâmide é regular. Então vamos olhar aqui. Se eu olhar daqui de cima, essa pirâmide com a base verde, tá vendo que a projeção do meu ponto V vai daqui, que ele chamou de V'. Mas o centro da minha base é aqui no O. Tá vendo que tá discrepante, né? Então isso aqui não é uma pirâmide regular. Agora essa aqui, se eu olhar daqui de cima, o meu V' vai cair exatamente no centro da minha base. Então, ela é uma pirâmide regular. Não só o ponto vai cair no centro, mas aqui todos os lados da minha base, todos os ângulos internos têm que ter a mesma medida. Lembra, a base é um polígono regular e a projeção ortogonal do vértice
sobre o plano da base, vai dar bem no centro dela. Beleza? Então, vamos lá. Para calcular a área lateral da pirâmide. É a mesma coisa que o prisma, eu só somo as áreas das figuras laterais, das faces laterais. No caso do prisma, a gente tinha retângulos, né? Aqui, a gente tem triângulos. Então, a área desse triângulo aqui, que eu copiei aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei esse lado aqui, na verdade, esse ladinho, e copiei aqui. A área da face lateral, então, vai ser base vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula da área do triângulo que a gente já viu, né? Base vezes altura sobre 2. Então, uma face lateral tem essa medida de área. Se eu quiser de todas as faces, como aqui a minha base é quadrada, eu tenho quatro triângulos, perdão, eu vou ter a área lateral é 4 vezes a área de um triângulo. E aqui, se eu tiver uma base hexagonal? Bom, se eu tiver uma base hexagonal aqui, a área da minha face lateral, que é essa aqui, vai ser base vezes a altura, só que a altura aqui agora é o A, sobre 2, beleza? E agora, como eu tenho 6 triângulos na lateral, vai ser 6 vezes base vezes a altura sobre 2. Lembra que esse M, que é a altura da minha face lateral, que é a mesma coisa que esse A aqui, ó, a altura da minha face lateral, a gente chama eles de apótema. Apótema da minha pirâmide. É só um nome para vocês lembrarem. Então, a área lateral de uma pirâmide, base vezes a altura dividido por 2, porque são sempre triângulos, né? Nas laterais, vezes o número de lados aqui da base. Se aqui eu tenho quadrado, eu vou ter 4 triângulos. Se aqui eu tenho um hexágono, eu vou ter 6 triângulos. Bom, então a área total da minha pirâmide é a soma da área lateral e das áreas da base, né? Lembra que no prisma a gente tinha 2 bases, então você tinha que somar as 2 bases, né, para calcular a área total. No caso da pirâmide eu só tenho uma base, então eu só tenho que pegar a área da base, que aqui no caso é um quadrado, né, então é L vezes L, que dá L ao quadrado, e somar com o que a gente calculou agora, que é a área lateral aqui. Então, a área lateral mais a área da base. Só isso. E aqui, na outra figura com base hexagonal, eu vou ter agora a área da base é um hexágono. Então, lembra aqui, essa é a formulinha, né, que a gente já calculou no vídeo de prismas. Mas se não lembrar, divide aqui em 6 triângulos equiláteros. E aí, dos 6 triângulos equiláteros, a gente sabe que para um triângulo equilátero, a gente também viu na aula de prismas, a fórmula da área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 vezes 6. Aqui o L é B, né? Vale B, o lado. Então, vai ser B ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí, vezes 6, vai dar essa área aqui do hexágono. E aí, a área do hexágono, que é a área da base, mais 6 vezes a área de um triângulo aqui. E aí, lembra que o A e o M, aqui eles são os apótemas desse triângulo, porque eles são alturas das faces laterais. Então, eles são os apótemas dessas pirâmides. E aí, o volume da pirâmide regular é a área da base vezes a altura, e agora é dividido por 3. Lembra que no prisma, eu ia ter, por exemplo, aqui, se eu tivesse uma base aqui em cima, né? Eu ia ter toda essa área aqui a mais, e eu não tenho. Então, na pirâmide, tem que ter uma área menor do que do prisma, né? Se eu tivesse um prisma de base quadrada aqui, ele ia ter uma área maior do que uma pirâmide. Então, o meu volume tem que ser menor. Então, a área da base vezes a altura é dividido por 3. A área da base a gente viu que é L ao quadrado. Então, volume, L ao quadrado vezes H dividido por 3. Certo? E aí, para outro também, com base hexagonal,
A área da base vezes a altura sobre 3. A área da base é essa aqui. Então, a área da base vezes essa altura aqui em azul, dividida por 3. Certo? Vamos fazer um exercício, então, para a gente treinar. É um exercício da UFF. A grande pirâmide de Quéops, antiga construção localizada no Egito, ele dá uma enrolação tipo Enem, assim. É uma pirâmide regular de base retangular. Então, bom, se ele não me desenhasse essa figura, eu já ia saber que ela tem 4 lados na base, né? A base é retangular, e aí eu puxo o vértice aqui para cima. Então, eu já conseguiria desenhar também, se ele não me desse essa figura. Então, é uma pirâmide de base retangular e ela é regular. O que ela quer dizer? Que todos os lados aqui da minha figura têm a mesma medida. Então, se a B mede B, eu tenho que essa medida aqui de trás mede B, essa aqui mede B e essa aqui mede B, porque num polígono regular, todos os lados têm a mesma medida, são congruentes. E aí, essa pirâmide regular de base retangular tem 137 metros de altura. Então, a altura da pirâmide, que é o Hzinho, mede 137 metros, certo? Cada face dessa pirâmide é um triângulo, a gente já sabe, é óbvio, só que esse triângulo é isósceles. Então, eu vou copiar aqui, ó, peguei qualquer uma dessas laterais, né, tanto faz. Então, aqui mede B, essa altura aqui mede A, essa altura não, essa aresta, né, VA aqui mede A, e se é um triângulo isósceles, lembra triângulo isósceles, ele tem esses dois lados, ele tem pelo menos dois lados congruentes, com a mesma medida. Então, esse mede A e esse mede A, beleza? Por que não pode medir B aqui? Porque se a base aqui é um polígono regular, eu vou ter que essa pirâmide provavelmente é regular também. Então, eu coloco aqui. Ele fala, ó, é uma pirâmide regular. Se a pirâmide é regular, todas as arestas têm que ter a mesma medida, né? Porque se o vértice está aqui bem no meio, então quer dizer que todas as arestas aqui laterais, elas vão medir A também, elas vão ser iguais, certo? Bom, então cada face dessa pirâmide é um triângulo isósceles, que a gente desenhou aqui, cuja altura relativa à base mede 179. Então, ele está falando que a altura desse triângulo, então essa altura aqui, relativa à base, que é o P aqui, né, que é esse apótema da minha pirâmide, então essa altura do triângulo, 179, certo? Então, anotamos aqui tudo que ele deu pra gente, é muito importante, isso ajuda pra caramba, vocês anotarem, irem anotando, vai lendo o exercício, lê uma vez inteiro, e depois vai lendo o que ele vai passando, ou se vocês já pegarem a prática, já vai anotando tudo que ele quer. Então, ele quer saber a área da base dessa minha pirâmide em metros quadrados. Então, vamos lá. Qual é a área da pirâmide? Primeiro, ele deu todos os dados em metros, né? Então, o meu resultado vai sair em metros quadrados. É importante prestar atenção, se às vezes ele dá em centímetros, decímetros, quilômetros, e ele quer em metros quadrados, lembra de arredondar aqui, mudar os valores, mudar as unidades, beleza? Sempre confere se as unidades estão certas. Então, como que a gente pode calcular a área da base dessa pirâmide? A área da base é B ao quadrado, né? A gente tem uma pirâmide regular de base retangular, então a área da base aqui é B ao quadrado. Fácil. Só que eu não tenho B, né? Ele só me deu H e P. Eu não tenho esse B aqui. Bom, se eu quero B e tenho P, posso fazer um Pitágoras aqui? Aqui é B sobre 2, aqui é B sobre 2. Aí eu faço um Pitágoras. Aí eu acho P. Certo? Só que eu não tenho A. Eu não tenho o A desse triângulo também. Então eu tenho duas incógnitas, o B e o A. E eu só tenho P. Então eu não vou conseguir achar por esse triângulo aqui. Então, se eu pegar esse outro triângulo aqui, ó, que é esse do meio, porque eu tenho H e eu tenho P.
Então, que figura aqui, ó, vocês olham aqui, eu tenho H e tenho P. Que figura dá para eu pegar aqui que tem os dois para eu tentar achar alguma coisa da base? Então, se eu pegar esse triângulo aqui, ó, VOM, eu tenho H, eu tenho P, eu não vou precisar mais achar esse A daqui, e eu consigo achar o M, né, por Pitágoras. Eu tenho um triângulo retângulo, tenho H, tenho P, só quero M. E esse M, como a gente viu, é o apótema da base. Então, eu tenho a altura do triângulo, o apótema da pirâmide, o apótema da base. O apótema da base a gente viu que é metade desse lado da minha base, né? Então, o meu B vai ser igual a 2M, né? Meu M é B sobre 2. Então, se eu achar o M, eu consigo achar o B, e aí eu consigo achar a área da base da pirâmide, certo? Então, eu vou apagar aqui só para a gente conseguir usar esse lado. Então, aqui fiz Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é sempre o que está oposto ao ângulo de 90 graus. E aí, o P vale 179, o H vale 137 e o M é o que eu quero descobrir. Se eu multiplicar 179 por 179, eu vou ter 32.041. 137 vezes 137, 18.769. Mais M ao quadrado. Se alguém não lembrar como faz multiplicação de números grandes, assim, a gente deixou alguns vídeos na playlist Introdução à Matemática no canal do CPVAN. Então, qualquer coisa, pausa aí o vídeo, vai lá, assiste esse vídeo de multiplicação e tenta fazer essa continha na mão, porque na hora vocês não vão ter calculadora, né? E aí tá, eu quero achar o M, então eu vou deixar o M aqui e passo esse 18.000 para o outro lado. Ele tá positivo, passa negativo. E aí eu só copiei invertido, né? Espelhado, né? Então, M ao quadrado é igual a 32.000 menos 18.000. Meu M ao quadrado vai dar esse menos esse, dá esses 13.272. E aí, jogo a raiz dos dois lados aqui. E aí eu não vou resolver esse número muito grande aqui, vamos ver se eu vou precisar. Se eu precisar, eu resolvo. Se eu não precisar, deixa aí. Sempre que dá uma raiz estranha, assim, que não é um número redondo, sempre desconfie. Então, vamos deixar esse M parado aqui. E aí, achei, então, o meu M, certo? Meu M vale raiz de 13.272. E aí, então, a gente falou que o B, que é tudo isso aqui, né? É toda essa aresta aqui. O B vale 2 vezes o M, certo? Se eu achei o M, eu consigo substituir aqui e achar o B. Só que eu não quero B, né? Eu quero B ao quadrado, eu quero a área. Não quero só o B, eu quero B ao quadrado. Então, eu teria que resolver essa raiz, multiplicar por 2 para ir levar tudo ao quadrado. Vai dar um número grande aqui, né? Então, vamos tentar fazer assim para ver o que acontece. Então, se eu quero B ao quadrado, eu tenho que elevar os dois lados ao quadrado. Em igualdade, eu sempre faço a mesma coisa dos dois lados. Então, elevei esse ao quadrado e elevei o 2m ao quadrado. 2 vezes m ao quadrado é b ao quadrado. 2 vezes 2, 4. M vezes m, m ao quadrado. Olha, eu tenho m ao quadrado, eu não preciso resolver essa raiz. Porque se eu substituir o m aqui, vai ficar b ao quadrado é igual a 4 vezes tudo isso aqui ao quadrado. Eu posso cortar, né? Raiz ao quadrado. Aí eu corto aqui e já saio com o número que eu queria. Então, b ao quadrado vai ser 4 vezes esse número aqui, porque eu elevei essa raiz ao quadrado aqui, né? O meu m era isso, m ao quadrado ia dar isso. E aí, virou uma multiplicação simples. Meu b ao quadrado é 53,088. Era isso que eu queria, né? Eu não preciso achar o b, porque o que eu quero é a área da base. Fiquem sempre atentos no que ele está pedindo. Por isso que é sempre bom anotar o que ele está pedindo e o que ele dá. Então, aqui achei a área da base da minha pirâmide. Beleza? Então, por hoje é só isso, gente. Estudem bastante. Qualquer dúvida podem me procurar. E até a próxima aula.